Fala galera, beleza? Hoje, quinta-feira, dia 27, faltando aí 3 dias para a finalíssima do Campeonato Paraibano, né? E o Souza ontem entrou em campo com 6 titulares e levou fumo para o Ferroviário. 2-0 para o Ferroviário e o Souza foi eliminado da Copa do Nordeste, eliminado em último colocado ainda, time que estava lutando para se classificar, acabou na última colocação do seu grupo, né? Usou 6 jogadores titulares, aí se desgastou, deveria ter usado todos, porque poderia se classificar, usou o time misto, acabou eliminado do Nordestão, e agora, daqui a 3 dias, vai enfrentar o Botafogo no Almeidão. Pode ser campeão, mas também pode perder e aí ficar sem nada, né? Sem o título paraibano e sem se classificar na Copa do Nordeste, porque não usou seus titulares. Isso é o que pode acontecer quando o time aí, né, despreza um campeonato. Não sei por que os times brasileiros desprezam campeonato, né? Porque parece que jogador joga todo dia e não é assim. Joga de 2 vezes na semana e mesmo assim eles reclamam, né? Uma coisa que antigamente não existia isso, mas hoje em dia os jogadores reclamam aí de ter muitos jogos. Então o Souza, eu acho que o Souza vacilou, porque não tá nem decidido a final, né? Tivesse ganhado de 3-0 do Botafogo, aí sim, mais nada. Tá nem decidido, então correu o risco aí, foi eliminado e agora enfrenta o Belo que joga em casa com apoio da torcida, que vendeu muitos ingressos, vai ter aí na casa dos 15 mil torcedores no Almeidão. A pressão vai ser grande para cima do Souza. Então vamos ver aí primeiro como foi o treinamento de hoje do Belo, né? Para a preparação para essa partida. Tá aí há 1 hora o Belo soltou aí o, os treinamentos dos jogadores. Aí o Dourado. E tá aí a comissão técnica do Botafogo que tem que consertar essa equipe, né? Tem que consertar essa equipe porque jogou muito mal contra o Souza na primeira partida. Foi uma humilhação e o Botafogo aí precisa se reorganizar dentro de campo. Vamos ver agora como foi aí o quadro tático entre os jogadores. O Botafogo que jogou com Wallace, Eric, Renier, Wendel Lomar, Evander entrou no lugar de Sid Clay, Gama, Thalisson, Guilherme Santos, Gustavo Ramos, Henrique Dourado e Rodrigo Alves, no 4-3-3. Já o Souza, Fuso, Iranilson, Marcelo Duarte, Desles, Fernando Ceará, Felipe Jacaré, Ebert, Wellison, Luan Rodrigues, Diego Ceará e Ian Augusto. É o time titular do Souza, né? Ainda faltam alguns dias, alguns jogadores aí podem se machucar, mas esses são os times titulares de ambas as equipes. E aqui no setor defensivo do Botafogo foi o verdadeiro desastre, né? O Ian Augusto aqui no começo da partida ganhou praticamente todas as disputas contra Eric e Renier. Ele foi para cima, conseguiu vários dribles em Eric, que foi um dos piores da partida, junto do outro lado como Evandro, né? Mas o Eric foi um dos piores da partida justamente porque não conseguiu dar combate a Ian Augusto, que ficou livre, né? E assim o Souza criou várias e várias oportunidades. Vale lembrar que o primeiro grande lance de perigo do Souza foi de um escanteio aqui do Botafogo, aqui, ó. No setor esquerdo fizeram uma jogada de ensaiada num contra-ataque perigoso, começou a defesa a bater um monte de cabeça, cruzou aqui, os jogadores do Botafogo batendo cabeça, ninguém consegue dar um bicão para frente, ninguém consegue tirar a bola, ninguém consegue pelo menos sair jogando, é só passe na fogueira. E aqui o Souza perdeu a primeira oportunidade chutando na rede pelo lado de fora, foi logo o primeiro lance de perigo do Souza, né? E dá para ver também que o Souza tem um jogador a mais no meio de campo com esses esquemas. Então, as disputas ali no meio de campo, o Souza provavelmente irá ganhar a maioria das disputas, né? Então, o Botafogo tem que ter cuidado aí nesse meio de campo, porque o Souza vai ter mais uma vez nesse jogo um jogador a mais. A diferença é que no setor de ataque,
o Souza tem um jogador a menos, 4 contra 2, e no ataque do Botafogo, o Botafogo tem um jogador a mais, né, no ataque do que o Souza, mas fica 4 contra 3. Então, o Belo precisa melhorar, porque Gustavo Ramos jogou pessimamente também, não conseguiu criar nenhuma jogada. A única coisa que ele fez foi um chute aqui em cima da defesa. De resto, jogou muito mal. Foi um 0 à esquerda, como o resto da equipe, né? Dourado foi o único que conseguiu aqui correr, procurando fazer alguma coisa, um pivô. Foi o único que deu sangue nessa primeira partida contra o Souza, porque Rodrigo Alves conseguiu ser pior do que Eric e Evandro. O Rodrigo Alves, nenhuma jogada ele conseguiu finalizar direito. A única coisa que ele fez foi um passe aqui que passou de Dourado, foi muito forte. Tivesse vindo para Dourado, poderia ter finalizado, mas foi muito forte, sobrou lá do outro lado para Gustavo Ramos. Foi justamente o chute que ele deu em cima da defesa. No mais, ele tentou cavar a falta aqui, ele deu canelada na bola, ele deu passe errado. Foi um desastre total, Rodrigo Alves, né? O Guilherme Santos e o Thalisson não conseguiram vencer as disputas no meio de campo. O meio de campo do Botafogo foi morto, por isso que o Souza teve várias e várias finalizações, porque o meio de campo do Botafogo estava com um jogador a menos, e por isso perdia as disputas, né? O Gama foi lá bater escanteio lá também no primeiro tempo, errou todos os escanteios que cobrou aqui, tudo no primeiro pau. Os jogadores do Souza anteciparam e salvaram, e o Guilherme Santos também e Thalisson também não conseguiram fazer com que o meio de campo fosse desafogado, né? E com o domínio do meio de campo, o Souza teve muito mais finalizações que o Botafogo. Muito mais. Poderia ter acabado no primeiro jogo essa partida, né? No primeiro jogo, essa decisão poderia já ter acabado com o Souza praticamente campeão. Aqui na defesa, a gente espera que o Evandro não entre, né? Que o Sid Clay que volte, porque no outro pré-jogo eu falei que o Sid Clay estava parecia acima do peso. Aí o Sid Clay se machucou, entrou o Evandro no lugar de Sid Clay. Eu falei, parecia ser o setor mais deficiente do Botafogo. Foi justamente aqui nesse setor que o 13 fez aquele gol, o gol de honra lá em Campina Grande. Mas entrou Evandro, piorou 50 mil vezes ali o setor esquerdo. Então, que volte Sid Clay, né? Que volte Sid Clay e Evandro volta pro banco. O Wendel, Lomar e René vai ter que ter atenção, porque perderam todas as disputas pelo alto contra o Souza no primeiro jogo. Os jogadores aqui do Souza deram várias e várias cabeçadas dentro da área do Botafogo, que a defesa não conseguiu vencer uma disputa sequer na cabeça. Uma coisa horrível, né? E no jogo contra o Concórdia, o Eric e o Gustavo Ramos conseguiram jogar bem, conseguiram ali vários cruzamentos, conseguiram apoiar. Vamos ver se dentro de casa o Botafogo volta a jogar como jogou contra o Concórdia, né? Levantar a mão para o céu agora e ver se o Botafogo volta a jogar bem, com a bola no pé, sem se desesperar, porque a gente tá com resultado negativo. A gente já começa o jogo 1-0 pros caras. Precisa de 2 gols aí para poder ser campeão. Um gol irá para as penalidades. Então precisa ter calma e trabalhar a bola com o pé, sem chutão, sem chuveirinho. Também tentou chuveirinho para ver se Ceifador fazia gol. E não tem jeito, né? Ficar apelando pro chutão. Vai complicar a vida. Tem que ser jogada bem trabalhada ali nas tabelas, como foi contra o Concórdia. Tem que jogar ofensivamente, mas com inteligência, com a bola no pé, e não com chutão nem chuveirinho, porque aí o Botafogo vai acabar dando título para o Souza. E a gente joga em casa, né, galera? Beleza? É isso aí. Agora, se Deus quiser, o Belo vencerá essa partida contra o Souza, né? Quando sair aí as prováveis escalações, quando for mais certo quais serão as equipes, a gente volta com o nosso pré-jogo. Até lá a gente vem aí com informações sobre o Botafogo, beleza, galera? É isso aí.
Fiquem com Deus.